Novembro Azul. Muito provavelmente ao longo deste mês você vai ver aí diversos prédios com luzes na cor azul. Você vai ver algumas marcas com seus logos pintados de azul. Você vai ver uma série de campanhas falando a respeito desse Novembro Azul. Mas são poucas as pessoas que param pra falar realmente sobre isso. Virou uma daquelas coisas que a gente só vê e não pensa muito a respeito, como é, por exemplo, o Outubro Rosa. Então, hoje eu quero falar aqui sobre exatamente o que é o Novembro Azul e qual que é a importância que essa data e esse mês tem para os homens. Pra começar, ele é parte aí de uma iniciativa que tem rolado nos últimos anos, eu acredito que na última década se popularizou, que é de fazer esses meses de conscientização. Então a gente tem aí o Setembro Amarelo, que é pra falar sobre a saúde mental. A gente tem o Outubro Rosa, que é pra falar sobre o câncer de mama. E o Novembro Azul, que se originou, assim, o seu princípio foi pra falar do câncer de próstata. O Novembro Azul, ele vem aí de uma iniciativa que chamava Movember, que era um movimento aí que rolou há muito tempo atrás, se não me engano foi até na Oceania, onde os caras raspavam a barba e deixavam só o bigode pra conscientizar as pessoas sobre o câncer de próstata. Mas o Novembro Azul, ele foi tomando uma outra proporção e de um mês que só tratava sobre o combate ao câncer de próstata, a gente começou a falar bastante sobre a saúde masculina. E aí é onde a gente começa a entrar na seriedade desse tema. Quando a gente pensa em masculinidade, quando a gente pensa em que é ser homem, a gente não pensa muito em doença, em estar fraco, em estar vulnerável. A gente pensa que os homens são fortes, os homens nunca ficam doentes, os homens são mais viris, os homens carregam o peso do mundo nas suas costas. Porém, existem dados que provam que os homens morrem muito mais por causas evitáveis do que as mulheres. Ou seja, os homens poderiam estar evitando morrer, mas não estão. Eles estão quase que optando morrer. Por quê? Olha só que doideira. O câncer de próstata, ele é um câncer que, se você buscar tratamento nas fases iniciais do câncer, ele é curável em 9 entre cada 10 casos. 9 entre cada 10 casos, ele é curável. Isso, quando a gente vai falar de oncologia, quando a gente vai falar de câncer, ele é um câncer muito curável. Tipo, os números são altíssimos. Porém, hoje, ele é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. E olha só que doideira. Um dos cânceres que pode ser mais evitado é um dos principais causadores de morte de câncer no Brasil. Isso tecnicamente não deveria fazer sentido. Mas isso acontece porque os homens, eles só vão buscar tratamento em fases finais desse câncer. Quando ele já começa a apresentar sinais tão evoluídos que não tem mais como ter um tratamento. Quando a saúde do cara já tá no lixo que ele vai buscar ajuda. Então, o homem, ele não busca a prevenção. Ele busca apenas o tratamento. Eu tenho alguns outros números aqui sobre câncer que são meio difíceis, assim, então eu tô com minha colinha, tá bom? Então peço desculpas pela cola. Eu sinto meio mal de trazer cola, porque parece que eu não estudei a pauta, mas eu juro que eu estudei. 1 entre cada 5 homens terão câncer contra 1 entre cada 6 mulheres. É um números quase parecidos, né? Mas 1 entre cada 8 homens vai morrer de câncer contra 1 entre cada 11 mulheres. Ou seja, não só os cânceres aparecem mais entre os homens, como a gente vai morrer muito mais também. Tem uma outra estatística, que é uma estatística que é sempre muito preocupante, que é a que diz que 50% dos homens que buscam tratamento no hospital só vão porque eles foram obrigados pela mulher e pelos filhos. Isso sem contar que boa parte dos homens só chegam no hospital em estágios avançados de doença. Quando a gente tá falando de masculinidade e saúde, a gente não busca ajuda, a gente não busca apoio, a gente não busca tratamento médico. E por que isso acontece? Como eu posso falar? Existe uma correlação entre homem e saúde. Então, pro cara ser homem, eles terem que estar saudável. E não bem estar saudável, mas tem que fingir estar ou sentir-se estar. Então, ele não pode assumir uma doença. Ele não pode assumir uma vulnerabilidade. Porque a partir do momento que ele assume a possibilidade dele estar doente e procura um médico, ele se sente menos homem. E afinal de contas, isso é coisa de viado, isso é coisa de mulher, como se isso fossem coisas menores, como uma mulher ou um homossexual fosse um ser inferior à casta do público masculino. Então esse cara, ele não vai buscar tratamento, ele não vai buscar a prevenção, porque ele acha que no lugar onde a masculinidade dele se encontra, ele não deve cuidar da própria saúde, porque isso é frescura. Então existe essa relação muito forte de doença com frescura, de doença com vulnerabilidade, de ser homem é se sentir, de estar e ser. Então eu não tô doente, quando o cara claramente está doente. Então
cara assume essa postura de risco, esse comportamento de risco frente à própria doença pra se sentir mais homem. O que mostra que talvez ele não seja tão homem assim, ou talvez não seja tão confiante assim com a sua própria masculinidade. Então por isso que é tão importante a gente falar sobre câncer de próstata e outras doenças. Câncer de próstata, em especial, ele tem esse tabu gigante porque ele envolve o exame de toque. E isso afeta a masculinidade de muitos caras. Não importa quantos médicos apareçam e falam que não, você não vai tomar um drink com o médico, não, ele não vai dar um beijinho na nuca e te chamar de meu amor. Isso é apenas um procedimento médico, do mesmo jeito que você faz um exame na sua garganta, do mesmo jeito que você faz um exame no seu ouvido, no seu nariz. Esse é um exame de toque. Esse não é um exame íntimo, isso não é um exame sexual, isso não fere a sua masculinidade, isso apenas garante a sua saúde. Mas, como o cara ele tem a masculinidade dele afetada por esse exame, ele prefere o caminho da doença. E aí, a gente tá falando aí de milhares de famílias que ficam sem os seus pais, sem os seus avós, sem os seus tios, sem os seus queridos, por uma simples escolha dessa. Isso que a gente não tá entrando no mérito de que, por muitas vezes, quem sofre quando um paciente tem câncer é a família que tem que pagar a conta. Porque a família não vai deixar o cara morrer. O cara pode escolher e falar assim, prefiro ter câncer do que enfiar um dedo no meu cu. Mas a família não prefere. A família sempre prefere que o ente querido esteja perto dela. Então a família vai fazer de tudo possível pra manter esse cara vivo. Pagar tratamento caro, pagar quimioterapia, pagar apoio médico, pagar um médico de onde for. Então essa família acaba endividada, fudida, quebrada, sem um ente querido, por uma escolha egoísta de uma pessoa só. Vários sofrem por causa da masculinidade frágil de um cara só. Então, por isso que existe essa importância tão grande da gente falar sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata, e o que eu fico muito feliz é que cada vez mais a gente tem estendido essa conversa. A gente não tem falado no Novembro Azul só do câncer de próstata, a gente tem falado aí de outras doenças também, de outros quadros patológicos que acontecem com os homens, de outras escolhas de risco que os homens preferem ter que não são buscar a própria saúde. Então, é por isso que o Novembro Azul importa. É porque a gente tá falando de consciência. É porque a gente tá falando de salvar vidas. É porque a gente tá falando de escolher ter um comportamento mais seguro, uma vida mais segura, uma vida mais saudável. Quando a gente fala de masculinidade tóxica aqui no canal, eu não me importo se você fala grosso, se você fala fino. Não me importa se você joga rugby ou se você dança balé. Eu não me importo se você chora vendo Um Dia ou se você prefere ver o tiroteio do Rambo. Eu não me importo. Não é isso que vai te fazer homem ou não. Mas quando a gente fala de masculinidade tóxica, são dessas pequenas escolhas, como tomar atitude de risco que muitos caras tomam, como escolher o caminho da doença em vez do caminho da saúde, como acabar onerando a sociedade, porque é a gente que paga a conta do SUS também pra isso. Então a gente precisa começar a entender que homens saudáveis geram uma sociedade mais saudável, geram familiares saudáveis, a gente gasta menos com o hospital público, a gente gasta menos em tratamentos que não deveriam ser tratados, a gente tem funcionários vivos por mais tempo, funcionários que às vezes têm posições de poder, ou eles estão ali num cargo que eles treinaram a vida inteira pra ter, então continuam vivos. A gente quer pessoas vivas, independente se fala fino, se fala grosso, se fala do jeito que for, eu não me importo. Eu só quero que a gente pense em salvar vidas antes de manter a aparência de ser homem ou não. Queria também estender a conversa desse vídeo daqui pra uma live que nós vamos fazer no canal do YouTube da Unimed. Eu e o Léo vamos estar lá conversando sobre o Novembro Azul, sobre a prevenção do câncer de próstata. Então eu queria estender esse convite pra vocês. Cola lá no canal dos caras, vou deixar dele aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Também vai publicar aqui na comunidade do canal. Vamos continuar falando isso. Pega esse vídeo daqui, ó, compartilha no grupo do Zap, compartilha no grupo da sua faculdade, compartilha no grupo dos seus amigos. Cara, compartilha pro máximo de pessoas que você puder, porque parte da missão de um homem é também cuidar dos seus, é cuidar dos seus entes queridos, cuidar das pessoas que você se importa. Então essa conversa ela precisa ser estendida. Então quanto mais vidas a gente salva, melhor. Então vamos tentar conscientizar o máximo de pessoas possível sobre o Novembro Azul. E se você chegou até aqui, eu já fiz um outro vídeo sobre saúde que eu tenho certeza que você vai gostar, vai estar aqui no meio. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tem um botãozinho aqui pra você se inscrever e é nóis. Valeu!